Olá, pessoal. Professor Carlos Wilker, e vamos dar início a mais uma aula de História. Quero cumprimentar aqui a nossa intérprete, a Cilândia, e hoje vamos falar sobre as relações feudais, sobre o feudalismo. Vamos lá? Temos aqui um quadro, uma pintura medieval que mostra o trabalho dos camponeses na Idade Média, né? E aqui temos o termo feudalismo, né? Professor, o que foi o feudalismo? O feudalismo foi uma forma de organização social e política que prevaleceu durante boa parte da Idade Média europeia. Então, o capitalismo é uma forma de organização social, né? É uma forma da sociedade se organizar politicamente, socialmente. O feudalismo seria uma outra forma de organização social. Então, de forma bastante resumida, é isso. O feudalismo era como a sociedade europeia da Idade Média, durante boa parte da Idade Média, se organizou, né? Se estruturava, produzia. Pois bem, vamos lá. A formação do feudalismo, né, dessa forma de organização social, o processo de formação entre o século V e o século IX, vamos ter o apogeu, ou seja, o ponto máximo, o ponto mais alto dessa forma de organização entre o século IX e o século XII, e aí, a partir do século XII, vamos ter um período de decadência dessa estrutura social, ok? Então, tem um período de formação, tem um período de apogeu, e depois começa a ter o período de declínio, que vai até aí o século XV, da Idade Média. Lembrando que a Idade Média é um período que corresponde entre o século V e o século XV. O feudalismo se deu no Ocidente, sobretudo na França, Inglaterra, Alemanha e Itália. No restante da Europa, havia outras relações de poder e sociedade. Então, temos aqui, dentro desse quadrado vermelho aqui, as regiões em que prevalecia, né, essa forma de organização social, né, ao que hoje corresponde a França, Inglaterra, Alemanha e Itália. Vamos agora adentrar mais um pouco. Estado, o que é o Estado? Né? O Estado ele é organizado política, social e juridicamente, ocupando um território. Estado é organizado política, social e juridicamente, ocupando um território definido, onde a lei máxima é uma Constituição. Um Estado soberano é sintetizado pela máxima, abre aspas, um governo, um povo, um território, fecha aspas. Essa é a ideia de Estado. Então, por exemplo, vamos pensar no Estado brasileiro, né? Ele é organizado política, social e juridicamente, ocupando um território definido, né? Que corresponde ao nosso mapa que a gente conhece. Temos uma lei máxima, a nossa Constituição, né? Que é o conjunto de leis máximas. Essa é a ideia de Estado aqui. Agora, a gente vai entender como é que estava estruturada a política do sistema feudal. A primeira característica, havia uma descentralização política. O que é descentralizado? É aquilo que é contrário ao que é centralizado. Ou seja, você não tinha uma autoridade máxima. Por exemplo, no Brasil hoje, a política ela é centralizada, né? Há os estados, mas há uma autoridade central. No sistema político feudal não havia um poder centralizado, haviam vários poderes, era uma espécie de coxa de retalhos. A questão do Estado, né? Havia praticamente uma inexistência do Estado, você não tinha essa organização aqui que eu citei anteriormente, né? Uma organização política, social e jurídica baseada num conjunto de leis máximas. Como eu falei, o poder era descentralizado, era muito repartido. E havia um destaque para o poder local dos nobres. Até brinco com meus alunos que eu falo o seguinte, eu falo, olha, durante o feudalismo é ado a ado, cada um no seu quadrado. Então, realmente, o poder é bem centralizado, é bem dividido, e você não tem essa autoridade central governando tudo, né? Seja uma autoridade individual, seja uma autoridade, no caso do Estado, né? Realmente é uma descentralização política. Os senhores feudais eram ligados politicamente pelo sistema de suzerania e vassalagem, que se originou do comitatus. Vejam, o que é suzerania e vassalagem? Aquele nobre que doava a terra a outro nobre, ele é chamado de suzerano. Aquele que recebia a terra era chamado de vassalo. Isso é um costume que foi herdado dos povos germânicos, né, que eram chamados de povos bárbaros, que era o seguinte:
o líder daquele tribo, daquela clã, daquele grupo de guerreiros, em troca da fidelidade dos seus guerreiros, né? Os seus guerreiros iam para a luta com ele, e aquele líder pagava, dando a eles em terras, né? Doando e dando terras a esses guerreiros que lutaram ao seu lado e que prestaram obediência. Era uma forma, entre aspas, de pagamento, vamos dizer assim. Então, isso é herdado para o feudalismo, em que há essa doação de terras. Lembrando que essa doação de terras era entre nobres. Tanto o suzerano como o vassalo são nobres. Então, o suzerano doa a terra, o vassalo recebe a terra. Que era uma relação de lealdade entre os guerreiros e seu rei, existente nos povos germânicos que ocuparam o Ocidente no início da Idade Média. Como eu falei, né? Era uma relação de lealdade entre esses guerreiros e seu líder, recebia a terra, e esse costume foi transferido para o feudalismo. Temos aqui os suzeranos, né? Aí temos aqui o ar, que é um suzerano, né? E esses 1, 2, 3, 4, 5 são vassalos. Só que esses vassalos, eles poderiam doar parte dessas terras para outras pessoas. Ou seja, você poderia ser vassalo e suzerano ao mesmo tempo. Então, por exemplo, aqui 2 é vassalo de A, né? Só que 2A, 2B e 2C são vassalos de 2. Agora, 2A, 2B e 2C não são vassalos de A. Entenderam? Então, você tinha gente que era vassalo, né? E ao mesmo tempo era suzerano. Lembre-se, suzerano é quem doa a terra, vassalo é quem recebe. Temos o B aqui, né? O B, rei, que reinava, mas não governava. Porque, como eu falei, o poder estava muito descentralizado e havia muito poder nas mãos dos senhores feudais. Então, o rei, ele está ali, ele reina, mas ele não governa na prática. Quem governa são os senhores feudais, são as autoridades locais. Todos eram nobres, os suzeranos concediam a terra, os vassalos tinham a terra concedida, não era dada, ok, pessoal? Havia uma maior quantidade de feudos e um maior número de vassalos. Então, basicamente, era que estava estruturado esse sistema. Os suzeranos exerciam sua autoridade, arbitravam com os conflitos entre os vassalos e protegiam os vassalos em caso de conflito. Então, veja que é uma relação de troca, né? E o que é que o vassalo ganha? Ele ganha a proteção, né, do suzerano, e ele ganha terras, né? Ele tem terras para plantar, para colher, para sobreviver. Os vassalos defendiam os suzeranos, né? Prestavam essa fidelidade aos suzeranos, forneciam provisões em épocas de escassez e ofereciam suas filhas em casamento, né? Então, vejam que é uma troca de favores. Uma característica muito forte da Idade Média Europeia é essa dependência que existe entre pessoas. Então, veja que é uma relação que é interessante para os dois lados. Tudo bem que, às vezes, essas relações se davam de forma desigual, havia uma certa exploração, mas um precisa do outro, né? Um se utiliza do serviço ou dos bens que o outro pode oferecer. Temos aqui a imagem de um feudo, né? O que é um feudo? O feudo é uma grande propriedade rural, né? Ele é uma grande propriedade rural. E esses feudos, eles se originavam das vilas romanas, né? Que surgiram após invasões bárbaras lá no século IV. Então, o feudo é uma espécie de uma grande vila, uma grande propriedade. Às vezes tinha um castelo ali no centro e tal. E esse feudo estava dividido em partes, né? Havia a parte que era dos senhores, havia a parte em que os servos trabalhavam, haviam as terras comunais, né, em que todos poderiam ter acesso, mas apenas o senhor feudal poderia caçar nessas terras. Então, temos aqui mais ou menos a imagem de um feudo. Temos outra imagem aqui que representaria um feudo, né? Então, temos aqui que a imagem está um pouco embaçada, que é o manso senhorial, né? Temos aqui o manso civil, temos as terras comunais. Então, de forma bastante sucinta, bastante resumida, o feudo é uma grande propriedade. A estrutura econômica do sistema feudal. Agropastoril, havia uma escassez de moedas, porque, vejam, não faz sentido existir moedas, já que em cada feudo, cada região tinha sua própria moeda. Só que essa moeda ela não vai valer em outro território. No Brasil existe uma unidade monetária, né, o real, e aí o dinheiro que você tem em Pernambuco, esse dinheiro é válido em São Paulo, Rio, Brasília, Bahia, Minas Gerais. Então, por todo o território nacional, o real é válido. Então nós temos uma unidade monetária. Agora, imagine que a moeda que você tem só vale, por exemplo, no seu município. Então, para você realizar compras ou vendas
em outro município, já não seria interessante, ficaria muito restrito. É o que acontece aqui. Vai haver praticamente uma escassez, vai haver uma escassez de moedas. E aí, essas negociações se davam de forma através de troca, são natural. Então, por exemplo, eu prestava serviço a alguém, ele me pagava em alimentos, ou a gente trocava alimentos. Então, essa troca de moedas realmente ela vai ficar bastante escassa. Os feudos eram autossuficientes, né? Lógico que havia muitas limitações, havia muita fome, havia muitas limitações na questão dos instrumentos utilizados para a agricultura, mas cada feudo, pelo menos em teoria, ele seria autossuficiente, ou seja, tudo que as pessoas precisavam, ele deveria fornecer, essa propriedade deveria fornecer. E havia comércio local. Como eu falei, não seria interessante esse comércio tão estendido pela questão das moedas, pela questão de não haver uma unidade monetária. A servidão era a principal força de trabalho e se originava do colonato, surgido a partir do século IV. Colonato é uma forma de trabalho que o camponês fica com a metade da produção. Então, basicamente, essa é a ideia de colonato, né? O camponês ele fica com a metade daquilo que produz, a outra parte ele vai doar para o senhor da terra. E prevalece a servidão. Professor, havia escravos na Idade Média? Sim, em pequenas quantidades, né? Mas houve sim escravidão na Idade Média. Inclusive, tem um livro chamado Idade Média, o Nascimento do Ocidente, de um historiador brasileiro, um grande historiador brasileiro, chamado Hilário Franco Júnior, que ele fala um pouco sobre isso, ele diz que sim, houve sim escravidão na Idade Média, ainda que restrita, ainda que em pequenos números, a escravidão ainda se fazia presente na Idade Média. Eu digo ainda, me referindo mais em relação à escravidão do mundo antigo, né? Já que a gente está muito acostumado com a escravidão de forma intensa ali na Idade Moderna. Temos aqui algumas partes, né? Como estavam divididas, como estavam divididos os feudos. Tem o manso cevil, que é a parte do feudo que era arrendada aos servos, né? Então essa parte era os servos. Tem a reserva senhorial, que eram as terras de maior fertilidade. Essas terras pertenciam ao senhor, né? Na verdade toda pertencia, mas essa era de uso restrito em benefício do senhor. E aqui alguns impostos, alguns tributos que esses servos deveriam prestar. As banalidades. O que eram as banalidades? Era um imposto pago pelo uso do moinho, do forno, das ferramentas, etc. Então, por exemplo, aquele que utilizasse os instrumentos, as ferramentas do senhor, ele deveria pagar essa taxa, as banalidades. O dízimo, né, que é a 10ª parte do que era produzido, que era um imposto pago à igreja, às vezes também chamado de tostão de Pedro. Temos a mão morta, que era o imposto pago pelos descendentes do servo. Então, por exemplo, se eu morresse, para meu filho, minha família continuar, eles deveriam pagar a mão morta. Outro tributo era a corvéia, que era a obrigação de cultivar a reserva senhorial e o servo não recebia nada por esse trabalho. Por exemplo, o manso cevil é a parte do feudo em que o servo trabalha. E aí o que ele produz no manso cevil, uma parte é dele, outra parte vai para o senhor. Já quando ele trabalha no manso senhorial, toda a produção é voltada para o senhor. E aí temos uma pergunta aqui, né? Servidão era igual a escravidão? O servo, ele era preso à terra, sim, mas ele não era propriedade do seu senhor, né? Ele não pertencia ao senhor. Aqui era como estava estruturada a sociedade feudal, a gente viu isso numa aula passada. Temos o clero, que são os membros da igreja, temos os nobres, e aí dentro dos nobres temos suzeranos e vassalos, e o restante nós temos servos e vilões. Vilões aqui não tem o sentido de maldoso, de mal, não é isso. Vilões referem às pessoas que habitavam as vilas. É uma sociedade estamental ou de ordens estratificadas. A mobilidade social era quase inexistente. Então, por exemplo, se você nasceu servo ou vilão, muito, muito provavelmente você vai morrer servo ou vilão. Aquilo que você nascia, muito provavelmente você morreria também. E o poder era exercido pelos nobres e pelo clero. Então, o poder estava mais concentrado no clero e nos nobres. Ok, pessoal? A estrutura jurídica do sistema feudal. Como é que funcionavam as leis, né? Então, vamos imaginar que nós temos 4 feudos. Havia uma coisa chamada direito consuetudinário. Professor, o que é direito consuetudinário?
Direito consuetudinário é aquela lei que ela não é que ela esteja escrita, mas ela é tão tradicional, ela está tão arraigada à tradição que ela tem força de lei. Então, vamos supor que existe uma família, sei lá, um clã, uma tribo, que tem um dado costume há 300 anos. Esse costume, essa tradição, ela está tão forte, ela está tão enraizada, que ela meio que tem uma força de lei. Entenderam? Ela não está escrita numa legislação, mas é uma tradição tão antiga, já tão respeitada e tão aceita, que essa tradição tem a força de uma lei. As leis não eram escritas e prevaleciam os costumes locais. Então, vejam, as leis não eram escritas, tinham o direito consuetudinário e prevaleciam os costumes locais. Lembram que eu falei, e não esqueçam disso, é que uma característica muito forte dessa forma de organização social realmente é a descentralização, né? Como eu usei, fiz uma analogia com uma coxa de retalhos, de forma basicamente assim que estava organizada essas propriedades e esse sistema. Ok, pessoal? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.